Ah, graças a Deus, eu vivo nas nuvens, eu vivo no céu, né? Céu na terra, aleluia, né? É muito bom, né? Mas nós estamos na terra ainda. E mesmo vivendo a unção do Senhor todos os dias vai vir tentação, vai vir provocações à nossa fé, vai vir outras coisas que vão tentar nos tirar da palavra de Deus. Mas nós permanecemos firmes na palavra de Deus, não vacilando, não desviando o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração, e Ele abençoa. Uma outra chave aqui que eu posso pegar da vida de José é a interpretação dos sonhos. Outro momento que esse homem poderia também ter jogado tudo para cima e não querer mais nada com Deus. Ele já tinha sido abençoado. Aí vem essa mulher, né, essa enviada de Satanás, e acaba de novo com a vida dele. Lança ele numa prisão. Mas o Senhor dá um dom a ele. E mesmo na dificuldade, ele não nega o seu dom. Ele trabalha para o Senhor. Tudo o que fizerdes, seja comer, beber ou vestir, seja feito para a glória de Deus. Eu tive um sonho, cara. Eu sonhei com isso. Espera aí, eu sei. O meu Senhor, olha como que diz aqui, ó. E respondeu José, capítulo 41, versículo 16. Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Um homem temente a Deus. Me disseram, José, que você interpreta sonhos? Isso é verdade? Eu tenho um sonho para você. E na mesma hora, ele tira toda a glória dele e joga toda a glória para o... Isso não é de mim. Você está procurando no homem? Não, é o meu Deus, o meu Senhor. Se Ele quiser, Ele vai dar a interpretação. E Ele deu. E ele foi muitíssimo abençoado naquele lugar. No Novo Testamento, nós temos aí em Lucas, abre aí, Lucas capítulo 19. Lucas 19, um rapaz baixinho, chamado Zaqueu. Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar com você hoje em sua casa. Olha que interessante, Zaqueu, ele vai demonstrar aqui humildade em buscar o Senhor. E essa humildade de buscar ao Senhor, de entender que ele precisava de Cristo, o Jesus Cristo que estava passando naquele lugar, chama a atenção do nosso Senhor. E Zaqueu vai se tornar então também uma lição bem grande para o povo que estava ali. Porque aqueles homens, muitos estavam seguindo ao Senhor por interesse em outras coisas, mas Zaqueu queria ver sua casa salva. E Jesus vai entrar na casa de Zaqueu. E a primeira lição que a gente tira aqui, que com essa humildade de subir na árvore, a sua disposição de superar obstáculos físicos, reflete uma importância de buscar a presença de Deus em todo momento na nossa vida. Não é porque a gente é pequeno ou alto, não é porque a gente tem muito ou tem pouco. O que nós precisamos é o do Senhor. E não há nada nesse mundo que pode nos impedir de nos achegar ao Senhor. Mesmo se nos prenderem, como estão fazendo com os irmãos lá nessa janela 1040 aí no mundo muçulmano, por exemplo. Eles prendem os irmãos porque eles creem no Senhor. Mas nada pode separar os nossos irmãos do Senhor, porque mesmo presos eles podem orar. Mesmo com suas bocas fechadas, eles podem orar ao nosso Deus e buscar a direção dele. É isso que Zaqueu mostra aqui. Não há dificuldade para a gente, para chegar ao Senhor, basta a gente querer, porque Ele já veio nos buscar. Olha o que a palavra vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, eu que escolhi a vós, para que vocês vão e deem fruto, e fruto que permaneça. O que nos impede de chegarmos ao nosso Senhor, se é Ele que vem nos encontrar? Zaqueu desce, né? Edson desce, né? César desce.
Quem que vai impedir de a gente viver os propósitos do Senhor? Nada, nem ninguém. Basta a gente confiar e obedecer na sua palavra. A prontidão para a mudança e o arrependimento, no versículo 8 e 9 aí, do capítulo 19, nós vamos ver que Zaqueu, ele responde ao chamado de Jesus, e não somente isso, mas ele diz: se estiver roubado alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus olha para aquele homem e diz: a salvação chegou nesta casa. A salvação chegou nesse lugar, porque ele estava pronto não somente para obedecer e se humilhar diante do Senhor, mas para mudar totalmente a sua vida. E muitos hoje não entendem que a obediência ao Senhor e sua palavra muda completamente a nossa vida. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que era enrolado não é mais, porque ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, e agora ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Então servir o Senhor é estar pronto para a mudança, e arrependimento quer dizer isso. Quando a gente está indo por um caminho, a gente se arrepende, a gente volta, vai para outro, volta para o lugar que é certo. Eu não, por exemplo, para ir lá para São Pedro, tem que ir por aqui, por essa estrada, mas eu me arrependi, não quero ir mais, vou ficar aqui em Colinas. Quer dizer, eu só não vou por essa estrada. Aí ele vai dar uma volta para chegar no mesmo lugar. Será que ele se arrependeu? Não. Ele só achou outro meio de chegar naquele lugar para o outro meio. Isso não é arrependimento, né? Nós temos que entender que arrependimento é mudança de direção. Nós não nos arrependemos hoje para fazer a mesma coisa amanhã. Não nos arrependemos hoje para fazer a mesma coisa daqui a pouco. Ou me arrependi e deixei, ou eu não deixei. E se eu não deixei, eu estou vivendo ainda na escravidão do pecado. E a palavra do Senhor diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eita glória! A Igreja Batista da Vila Brandão está localizada ali na Avenida Alice Brandão, no número 21. E nós temos vivido um tempo precioso de ministração da Palavra de Deus, onde o Senhor tem transformado muitas vidas. Tem mostrado o poder da sua palavra, a transformação que Ele tem feito através de sua palavra. E hoje nós podemos contemplar e ver quantas vidas têm sido transformadas. Eu, pastor Bruno Henrique, aqui da Igreja Batista da Vila Brandão, quero te convidar a estar participando conosco todas as terças-feiras, às 19h30, e também às sextas-feiras, às 19h30, reuniões de homens e mulheres. Nos sábados, nós temos nos encontrado com a Juventude Batista às 19h30, e aos domingos, nós temos as nossas reuniões principais, a EBD às 9 horas da manhã e o culto de celebração às 18h30. A luz veio até ela e ela não aceitou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispor aí? Como irão se não forem enviados? Jesus nos enviou. Ide por todo o mundo anunciando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado pela própria palavra. E a última lição que eu posso aprender aqui sobre Zaqueu é a aceitação da graça de Jesus. 19, 9 e 10, que diz assim: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. A aceitação da graça de Deus, a atitude de Zaqueu ao receber Jesus em sua casa, revela a prontidão para aceitar a graça divina. Ele reconhecia que ele era pecador, né? O Charles Spurgeon tem uma frase maravilhosa, né? Muita gente gosta de repetir, eu vou repetir também,
né? Ele diz o seguinte: se alguém falou que você é ruim, que você não presta, né? Não fique triste, porque você é pior do que ela imagina. Charles Spurgeon. Quando a gente entende quem a gente era antes do Senhor, a gente se dobra todos os dias em agradecimento, porque Ele nos salvou e nos buscou. Porque Ele veio salvar aquele que estava perdido, aquele que não tinha valor algum, aquele que era desprezado. Ele veio, Ele nos amou tanto, mesmo sendo pecadores. E assim Ele fez com Zaqueu, e Ele aceitou essa graça. Então não adianta ficarmos em falsa modéstia, em falsa humildade e não aceitar, porque eu, não. Nós temos que nos converter e nos colocar de joelhos ao Senhor e Consumador da nossa fé. Porque se assim a gente não fizer, a gente rejeita o próprio Senhor. Mas uma coisa eu sei, irmãos: não existe ninguém tão ruim na face dessa terra que Ele não possa endireitar, né? Lembrei do pastor Luiz agora falando isso, né? Que Jesus é o carpinteiro. Então não existe nenhuma madeira aí nesse mundo tão torta que o carpinteiro de Nazaré, né, não conserte. Ele conserta, mas para isso é necessário a aceitação da graça de Jesus sobre sua vida. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.